Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs de segunda-feira, aqui através de www.tvosasco.com.br. Hoje, conversando aqui conosco, nós temos a visita do Sérgio Alves Azevedo. Ele é presidente da Associação dos Construtores de Osasco e diretor da Conspal Construtora Imobiliária, uma construtora tradicional aqui da cidade de Osasco. Para conversar conosco também, o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Bom dia para os nossos convidados. Bom dia, Luciano. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Jorge. bom, Luciano? Como foi o final de semana? Foi um final de semana de resgate de uma memória triste, né? Foi muito falado aí a questão do 11 de setembro, né? É um momento que ficou marcado na história do mundo todo. Claro que foi um problema localizado nos Estados Unidos, mas ficou marcado na memória do mundo todo, né? Todo mundo se lembra onde estava no 11 de setembro, né? No fatídico 11 de setembro. Você se lembra, Sérgio, onde você estava? Eu lembro muito bem. Estava no escritório e tinha um aparelho de televisão e a gente achava que aquilo, talvez, no primeiro momento, o que está acontecendo? Parece que é um filme, uma brincadeira, alguma coisa. E aí a gente viu que a coisa era mais séria do que a gente imaginava, né? Deu tudo que aconteceu e mais um exemplo do extremismo, né? Então, eu particularmente condeno muito o extremismo. Então, tudo aquilo que está muito para um lado, muito para outro, né? Então, toda essa situação catastrófica, eu tive depois o privilégio de estar lá e ver no local o estrago que foi aquilo, e aquela região toda cercada de prédio. A gente, como consultor, já começa a imaginar como as pessoas saíram dali. E nesse final de semana, como você mesmo disse, revendo as imagens, você via a situação das pessoas tentando sair dali, porque são ruas todas cercadas de prédios e dependendo do lugar que você correr. E imagino o sufoco que deve ter sido para o povo de Nova York naquele 11 de setembro. Mas né, Luciano, um momento triste da história. A gente faz realmente trazer essa reflexão do extremismo e do terrorismo como um agente que não é solução, não é caminho para nada, né? Com certeza, Jefferson. Inclusive, eu queria até citar uma frase da jaqueta do jovem que foi morto essa semana, né, pelas gangues, né, skinhead e essa turma toda, né? Ontem estava passando a mãe dele na TV também, e ela mostrou a jaqueta, me chamou a atenção a frase que dizia que nas guerras não existem vencedores, né? Somente milhares de mortos e nenhum propósito. Eu acho que se encaixa bem nessa questão do 11 de setembro, porque, como o Sérgio falou, é o totalitarismo, são situações que o ser humano ele traça no seu perfil psicológico que não dá para se entender de uma forma simples, né? Uma coisa que eu acho interessante também é que a Al-Qaeda ela não acabou, né? É meio como o PCC aqui em São Paulo, né? A gente deixou de ouvir, né? De certa forma até saiu começou a mídia, ignorar, né, para tentar diminuir o efeito negativo que traz para a gente. Exato, mesmo porque tem toda a CIA contra a Al-Qaeda, a Al-Qaeda ela tem toda um investimento contra marketing deles, né? Porque você percebe que havia uma fita que estava pronta já da liderança da Al-Qaeda para circular nas mídias, né, internacionais no dia 11. E aí seria uma derrota para o próprio Barack Obama, porque demonstraria que toda ação que está sendo feita de guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos, isso é muito importante para eles, né? Para mim, combater a fome é muito mais importante, o outro tipo de segregação que acaba gerando, né, intolerância, acaba gerando esses fatores, né? Você pegar a guerra a Somália, o jeito que está, né, as crianças morrendo na Somália e a gente acaba se preocupando com outros fatores. Mas assim, o que eu acho interessante é que para o Barack Obama foi uma vitória contra o terror, né? Porque não foi possível serem divulgadas nas mídias internacionais essas gravações, né, dos líderes da Al-Qaeda,
que inclusive me parece que eles têm mais de 7 mil sites de relacionamento onde eles se comunicam com seus servidores no mundo todo. O marketing do terrorismo, né? Bom, mas vamos falar agora, a gente falou de destruição, vamos falar de construção, vamos falar de coisas edificantes, né? Se o Sérgio perdoa o trocadilho, né, Sérgio? O Sérgio, como presidente da Associação dos Construtores, vem trazer para a gente notícia aí bacana a respeito do crescimento do mercado imobiliário, sobretudo aqui na região de Osasco, né, Sérgio? O Luciano falou a respeito da situação dos Estados Unidos, lá que hoje vive uma crise importante, que tem mexido com as bolsas de valores no mundo todo, e o Brasil meio que passou sem muitos efeitos dessa crise. E um dos fatores aí que é comemorado, que é sempre lembrado, é a questão do investimento no mercado interno. E grande parte desse crescimento do mercado interno, eu tenho a impressão que é o da construção civil, não é, Sérgio? Não, eu concordo plenamente. Acho que essa foi a grande sacada do governo Lula, quando nós tivemos aquela primeira grande crise mundial em 2008, que o Brasil praticamente saiu ileso. Nós já tínhamos um projeto de habitação no Brasil muito forte, capitaneado pelo programa Minha Casa Minha Vida e outros projetos do governo federal que estavam em andamento. Isso é uma reação em cadeia. Então, quando você começa a criar programas para atender a população, ela tem uma reação imediata. As pessoas que compram imóvel novo acabam se desfazendo do imóvel velho, enfim, e há um crescimento natural da economia. Sem contar, né, que a construção civil, ela, se nós pudéssemos colocar assim, é uma atividade artesanal. Você não se aperta um botão aqui e sai um prédio pronto lá do outro lado. Eu preciso de mão de obra. Eu preciso da mão de obra para executar. Então, o que nós temos? Nós temos a mão de obra direta e o efeito multiplicador dela, que chega a ser quase 7 vezes na indústria ao redor da construção civil. E há muitos anos, e eu não sou nenhum estudante de economia e tal, mas eu esperava que o país entendesse e olhasse para esse mercado interno. E a construção civil foi uma delas. Começou-se a olhar para o mercado interno, porque existe um déficit habitacional enorme dentro do Brasil e as pessoas começaram a ter acesso. Então você vê os programas ainda... Também teve uma mudança na questão do crédito, né? O acesso ao crédito foi essa grande mudança, né? Claro que o financiamento para os construtores, mas também a forma como o cidadão vai lá e consegue tomar esse crédito mudou de forma expressiva, não é isso? Não, perfeito. Antigamente, e eu fico tranquilo porque eu sou um profissional da velha guarda, aí, um financiamento imobiliário era uma verdadeira peregrinação. A pessoa, quando conseguia um financiamento imobiliário, dava a impressão que ele tinha chegado a um status de santo, tinha um certificado de santo, eu brinco com isso. E hoje, não só os bancos federais, né? Você vê, hoje o Banco do Brasil tem uma atuação forte no mercado imobiliário, a Caixa Federal sempre foi o carro-chefe, mas os bancos comerciais, especialmente aqueles que vieram de fora, você pega o Santander, por exemplo, está muito agressivo, né? Eles descobriram o financiamento imobiliário porque ele automaticamente tem um cliente cativo ali por 15, 20, até 30 anos hoje. Então, é claro que tudo isso em função também da queda de juros, do controle da inflação, que é um processo lento que vem se consolidando no Brasil já desde o início do governo Fernando Henrique, depois consolidado na administração atual. E com a diminuição da inflação, nós tivemos que nosso juro real ainda é muito alto, é abusivo, mas ele ficou em níveis que as pessoas conseguem ter acesso. Sem contar que tem um fator muito importante que eu reputo nos financiamentos imobiliários, especialmente para quem compra imóvel. Veja bem, você é jovem, hoje você compra um financiamento imobiliário, assina lá um financiamento por 30 anos e você sabe o valor da primeira e da última prestação. Então as regras são muito claras. E o que é interessante nisso? Que a prestação ela é decrescente. Antigamente, o grande pesadelo do mutuário era saber, puxa,
Em julho tem aumento, era em julho, sempre 60 dias. Eu sabia quanto que ia ser esse aumento. Então, eu lembro da época da URV, que era aquela coisa... Era o RP, colocava o comprador em pânico, né? Quanto que eu vou pagar o mês que vem? Exatamente. Hoje não, você vem, assina um financiamento, não só com qualquer agente financeiro, você recebe junto uma planilha, onde você tem o valor da primeira prestação e a última. E ela é decrescente. Então pega, por exemplo, um casal jovem que adquiriu um imóvel hoje. A tendência, tudo permanecendo constante, a economia do jeito que está e tal, é que ele tenha uma ascensão profissional. Então, ao longo dos anos, a prestação passa a ter uma influência muito pequena na vida dele, porque ela é decrescente. Então, você sabe que você vai comprar e que você vai pagar. Antigamente, você não tinha essa clareza de regras. Tudo em função do quê? Daquele volume alto que a gente tinha de inflação e que tinha que se remunerar a cadeia de poupança, que é de onde vem recurso, a maior parte dos recursos para o financiamento imobiliário. E as pessoas ficavam com medo. Hoje não, hoje, tá? O camarada assume e ele já no dia. 30, já viu? Como nós podíamos imaginar uma situação dessa? Eu sei 30 anos antes, a prestação que eu vou pagar em 2040 do meu financiamento. Está na planilha. Então isso é muito, muito interessante para quem compra hoje. Quer pensar que isso nos aproxima um pouco num passado anterior ainda, que como que as pessoas, a gente tinha uma realidade que as pessoas pagavam ali suas prestações que elas eram uma parcelinha, uma fraçãozinha de um salário mínimo. Eu lembro de ter conhecido pessoas que pagavam às vezes o equivalente hoje a 30, 40, 50 reais de prestação da casa própria, né? Num passado bem anterior, lá atrás, do início do financiamento imobiliário, né? Depois eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho até para as pessoas que estão nos assistindo, a gente já tem um público cativo também. Eu nunca consegui entender muito bem aquela questão da hipoteca nos Estados Unidos, como funciona aquilo, né? E o paralelo com o que a gente tem de formato aqui no Brasil, né? Então, na verdade, o empréstimo hipotecário, que eles falam, você vê muito em filme, né? Porque aquela preocupação com a hipoteca, na verdade, eles são situações semelhantes. Você compra um imóvel aqui, ele também fica hipotecado, né? Fica hipotecado em favor do agente financeiro pelo período do financiamento imobiliário. Ele fica hipotecado. Agora, é que lá o procedimento é um procedimento bem mais simples para obtenção, para que a pessoa tenha acesso ao crédito e adquira o seu imóvel. Isso é uma situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Eu, que estava acostumado a aqueles calhamaços de documentos para financiamento imobiliário, você pega hoje, tem um agente financeiro que você manda para ele os documentos. Eu, por exemplo, como consultor, eu mando a cópia do meu contrato social, o cartão do CNPJ e a matrícula do imóvel. São 3 documentos. Antigamente era no mínimo 30. Então, mudança, né? 3, que com um detalhe ainda, você manda via e-mail, você recebe o contrato eletronicamente para você imprimir. Então, assim, são coisas claras, regras claras, que é claro, isso aí passa também por uma mudança de geral no país, né? Onde as regras começam a ficar mais claras. Então, não tem nada nas entrelinhas. Então, a questão da hipoteca americana, que a gente ouve muito falar, e o nosso sistema ele é a mesma coisa. Quer dizer, você tem o quê? O imóvel que fica em garantia. Então, quando eu vou pagar a minha hipoteca, né, a gente vê muito em filme americano, eu preciso pagar a prestação da hipoteca. É o que nós chamamos aqui de prestação da nossa casa, quer dizer, porque o nosso imóvel também está hipotecado em favor do agente financeiro. E hoje tem a figura da alienação fiduciária, que é os contratos hoje, quando você faz o financiamento, o apartamento fica alienado fiduciariamente. Então significa que o processo judicial, numa eventual retomada, ele é muito rápido. Diferente até da hipoteca, ele é mais rápido que a hipoteca. E em relação a essa fragilidade da hipoteca, na verdade os agentes financeiros dos Estados Unidos quebraram, né? Não tinha mais o agente financeiro, né? Essa foi a diferença. Aqui a questão de solidez de banco, solidez do agente financeiro. Aí é o seguinte, né? Por incrível que pareça, né? Os nossos banqueiros deram de 10 a 0 nos americanos. Porque o que existia? Aqui, se você tem um imóvel hipotecado em primeiro grau, em favor, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, o Bradesco, por exemplo, não vai fazer um outro financiamento para você hipotecar em segundo grau. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Crédito muito fácil, hipoteca em cima de hipoteca. Então ele pagava uma hipoteca com outra hipoteca. Ou então, assim, eles tinham tanto dinheiro que eles falaram, faz uma hipoteca em segundo grau da sua casa e você usa isso para comprar os carros. Então eles compravam aqueles carrões, aqueles, né,
esses carros enormes americanos que consomem gasolina adoidado. Então assim, o que existiu lá foi um excesso de oferta de crédito. Eu tenho o exemplo de um brasileiro que foi para lá e ele comprou 3 casas. E o que ele fez? Ele alugava para outros brasileiros e pagava com o aluguel dos brasileiros. Eram brasileiros explorando outro brasileiro lá, né? Então, acomodando o brasileiro. E o que aconteceu? Com a crise, veio o desemprego, os brasileiros que estavam lá ficaram sem trabalho, e lá a coisa funciona nesse aspecto mesmo. Tem uma pessoa, inclusive, da família que acabou de chegar dos Estados Unidos, que terminou o período de estágio dela lá, e vai embora, porque primeiro vai ter emprego para eles, depois para os outros. Então, assim, esse final de semana, até por conta do 11 de setembro, eu vi algumas coisas de oportunidade, até um jornalista jornalista bem famoso, falando, não, porque aqui coisa funciona, porque entendo. Mas, primeiro, eles pensam neles, eles são nacionalistas mesmo, né? Aliás, né, se nós estivéssemos nos Estados Unidos aqui, provavelmente a gente teria pelo menos umas 2 bandeiras americanas aqui, né? Então, eles são bastante nacionalistas. Mas o que existiu lá foi excesso de oferta de crédito e as pessoas ficaram sem condição de pagar. Ok. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Continua ligado no programa TV Secor. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor. Hoje nós conversamos aqui com Sérgio Azevedo, diretor da Conspal Construtora e presidente da Associação dos Construtores de Osasco, junto com Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Nós falávamos aqui a respeito de financiamento imobiliário, as diferenças entre as hipotecas norte-americanas, né, do problema da crise financeira e o financiamento brasileiro. Mas vamos aproveitar esse tema para o Serginho ajudar aqui a gente a responder a pergunta do Carlos Henrique, que ele é daqui do centro de Osasco, perguntando quais as formas de financiamento o mercado oferece hoje para imóveis, Serginho. Bom, Carlos Henrique, nós temos várias
várias ofertas de financiamento no mercado imobiliário. Você pode comprar um imóvel na planta, e isso requer um pouco mais de cuidado. No imóvel na planta, onde o agente financeiro chefe, o que mais financia é a Caixa Econômica Federal, você tem financiamentos, a taxa de juros de 6% ao ano até financiamento de 12% ao ano, dependendo da faixa da sua renda. No programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem também financiamentos, né, que vão de 6% até 8% ao ano. E quando eu falo 8% ao ano, eu até penso um pouquinho, porque eu vivi uma época que esse financiamento era ao mês. Então, assim, 6% ao ano, 8% ao ano, nos programas de imóvel na planta. Para imóveis prontos, existe hoje uma concorrência muito grande entre os bancos. Então, se alguém estivesse habilitando a um financiamento imobiliário, a minha sugestão é que entre no site dos bancos. Existe uma briga entre eles e a gente tem que aproveitar essa briga. Então, as taxas de juros são bastante variáveis, de acordo com o valor do imóvel, de acordo com aquilo que você está dando de entrada. Então, por exemplo, se o banco vai correr menos risco, você tem direito. Hoje, você tem a possibilidade de pleitear uma taxa de juros menores, até em função do investimento que você está fazendo. Uma coisa, um imóvel 100% financiado, onde o risco do banco é maior. Agora, quando você dilui esse risco, então você entra com 30% de imóvel, do preço do imóvel, você paga com recurso próprio, e o banco financia 70%. Então, veja bem, você vai pensar duas vezes antes de deixar de pagar a prestação. Puxa vida, hein? Você já investiu um recurso, já investi o dinheiro de uma vida toda, né? Ou então o dinheiro do meu fundo de garantia. Mas assim, hoje, um financiamento imobiliário para imóvel de classe média se encontra na faixa de 9%, 10%, depende de um banco, 9%, 10% ao ano, de um banco ao outro. Isso para faixa de renda acima de R$5.000, então já nós consideramos imóvel para classe média. E a sugestão é que se faça a cotação. Entre no site dos bancos, vá até o gerente. Se você tem relacionamento com algum banco, leve o valor dessa prestação. Tome um pouquinho de cuidado, porque às vezes o banco te dá uma prestação um pouco mais baixa, mas depois ele te cobra algumas taxas um pouco maiores, especialmente no seguro. Tem a variação do preço de seguro hoje é interessante, porque alguns agentes financeiros têm uma taxa, um valor de seguro mais alto. Então, o que você tem que raciocinar é que na hora que você vai pleitear lá o seu financiamento, ter acesso a essa planilha que eu disse anteriormente, com o valor da primeira e da última prestação. E hoje você tem a possibilidade de pleitear uma menor taxa de juros. Então, reafirmando, entre no site dos bancos, faça simulações com a sua renda e vá negociar, porque os bancos estão abertos à negociação. Existe uma concorrência hoje. Essa é uma grande mudança, né? Essa possibilidade de você negociar diretamente com o gerente. Não, mas eles têm margem para isso hoje em dia, né? Exatamente, até porque você vai se transformar num cliente dele. Então, você pega hoje, por exemplo, o que o banco te cobra. O banco cobra para você ser cliente dele. Então você paga para ser cliente do banco e você vai ficar 15, 20, 30 anos ali pagando aquela taxa, sendo cliente. Você é cativo do banco. Então, negocie. O momento de você negociar é no momento da assinatura da proposta mesmo, da aprovação do crédito, e o momento é favorável. Quem tiver condição, quem estiver procurando imóvel, o momento é favorável para se habilitar o crédito, para comprar o imóvel, e nós temos a concorrência e grandes facilidades no mercado imobiliário. Pois a respeito disso, já que a gente está falando de crédito, falando das preocupações na hora da compra, a Júlia Souza, do Rochidale, pergunta quais as preocupações técnicas quando ela vai comprar um imóvel. E eu vou juntar com a pergunta da nossa internauta Luciana, da Campesina, como saber se o imóvel que eu estou comprando ele é confiável? Perfeito, excelente pergunta. As duas excelentes perguntas. Veja bem, com relação à questão técnica, eu acho que um cuidado que você tem que tomar, primeiro, saber quem é a construtora, quem é o responsável técnico. Tomem muito cuidado, tem muito aventureiro no mercado. Tem muito construtor de primeira viagem chegando no mercado aí. Até pela facilidade hoje em dia. Exatamente. Então, assim, a procura, eu costumo dizer que o mercado está maluco, né? Porque a procura está tão grande que as pessoas acabam comprando por comprar.
Tem uma experiência recente aí, em que um prédio foi vendido aqui em Osasco 80% numa noite. Então, assim, o mercado está... Qual o cuidado que você, comprador, tem que tomar? Primeiro, saber quem é o responsável técnico. Hoje, pela internet, você tem facilidades enormes aí para você saber a questão da idoneidade técnica, idoneidade moral especialmente financeira das construtoras, porque a gente tem acesso a tudo isso. Então, procurar saber quem é a construtora, quem são os donos dessa construtora, quem é o engenheiro responsável, se essa construtora tem inscrição no CREA, se ela é inscrita, se ela tem um responsável técnico junto ao CREA, ou se é mais um aventureiro, porque tem muita gente no mercado que está chegando e está achando que é muito fácil construir um prédio, realizar um empreendimento. Então, o cuidado maior técnico é tirar informações. Você vá ao mercado, consulte aí o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, procurem saber como está a situação dessa construtora e quem é, o que ela já fez. Vá no site dela, procure ver. Se for o caso, vá visitar as obras, vá nos prédios que essa empresa fez, procure, olha, você mora aqui há quanto tempo? Quem construiu esse prédio? Você foi bem atendido? Porque você tem hoje muita facilidade. Se a empresa começar a esconder informação, por exemplo, se ela não quiser, por exemplo, te dar uma minuta da cópia do contrato, uma minuta do contrato para você levar para o seu advogado ou algum amigo seu que entenda disso, para dar uma olhada nesse contrato, comece a desconfiar. Uhum. Então, lá na Conspal, por exemplo, a gente tem o hábito, a gente manda a minuta do contrato via e-mail para a pessoa. Então, está disponível. Se começar a dificultar o acesso é porque alguma coisa tem de errado. Tem que esconder. E a outra pergunta? Em relação a saber se o imóvel é confiável, acho que você está respondendo. Tá. Então, se o imóvel é confiável, se for um imóvel antigo, se for uma construção já antiga, um imóvel um prédio que já existe há algum tempo, procurar ir no prédio, conversar com o síndico, conversar com outros moradores, ver, por exemplo, se não tem infiltrações. Vou dar um exemplo. Se você compra um imóvel e daqui a pouco ele vai passar por uma baita reforma, um sistema hidráulico, um sistema elétrico, na questão de se houver infiltração de água, enfim. Isso são reformas, são reparos que são muito caros. Então, você tem que tomar cuidado. Como é que você vai descobrir isso? Não tem outro jeito. É ir conversar com o síndico, é ir conversar com quem mora no prédio mesmo. E sobre o aspecto legal, saber se o imóvel é um imóvel legal, cartório de registro de imóveis. Procurar o cartório, ver a matrícula do imóvel. Uhum. Agora, para os sindicatos, por exemplo, o movimento sindical, essa mudança do mercado imobiliário representou um alento importante. O trabalhador está conseguindo acesso à casa própria. Isso foi um grande benefício deixado aí pelo governo Lula, pelo espírito do governo Lula, não foi isso, Luciano? Se você parar para analisar, Jefferson, vamos falar da nossa região, por exemplo. Aqui nós temos um conglomerado populacional de quase 16 milhões de habitantes, né, de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, até Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, né? É uma casa atrás da outra, né? E é claro que se tem uma demanda por habitação, né, exorbitante. Então, nós entendemos que o papel do Estado é garantir educação, garantir saúde e garantir moradia para a população também. Só que o Estado ele não cumpre o seu papel na maior parte das suas, né, atribuições, seja de saúde, seja de infraestrutura, seja do que for. E as organizações de trabalhadores, as associações, os sindicatos, eles acabam tendo que ter um olhar também específico para a questão da moradia. Não é o papel principal do sindicato fazer ou garantir que as pessoas elas tenham acesso à sua casa.